Agora nós realmente começamos. Nós estamos no dia 31 de março e vamos dar prosseguimento à carta número 1 das Cartas de Cristo, a consciência crística manifestada. Meu lugar na história. Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referenciadas por Joséfo na História dos Judeus, escrita para o governador e apresentada ao imperador romano. Joséfo anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei, a ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que Joséfo pode ser referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde. Mas eu não era nenhum agitador. Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das 6 semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor de pensar e viver, e tentei transmitir meu conhecimento aos meus companheiros judeus com pouco sucesso. É importante que você entenda, é importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre os meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, o Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Portanto, ainda que conhecessem meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo, uma vez que este tinha apoiado e unido os judeus durante toda a história. No interesse de preservar o que eles consideravam valioso nos velhos decretos, suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era. Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas, com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentios do mesmo modo, os daquele tempo e os do futuro. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam. Tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, por meio dos sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício, que pagou pelos pecados dos homens através da crucificação. Esta crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Isto deu à minha morte na cruz uma razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era o Filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Esta crença também provou ser de grande consolo para os judeus quando seu templo foi destruído pelos romanos e levou a muitas conversões. Muitas seitas de judeus e gentios também não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, era altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido seu corpo. Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Portanto, vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Isso também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. Eu era a valente figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertos de todo o medo do inferno e da condenação. Desde que eles acreditassem em mim, poderiam caminhar como homens libertos. É somente porque meu nome se manteve vivo até hoje que posso vir agora até você para oferecer-lhe a verdade que eu queria muito compartilhar com as pessoas há 2000 anos. Minha juventude e experiências no deserto. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, levaram-me até o templo para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes, para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiado teimoso.
Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na saúde, na santidade que marcou o seu próprio comportamento em todos os momentos. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com as orientações de minha mãe e sua tentativa de disciplinar-me. Como jovem, tornei-me impossível de controlar, um verdadeiro rebelde. Rejeitei a adesão incondicional de minha mãe à fé e tradições judaicas, preferindo o riso às atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse à rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por um dia ou mais, ou fazia trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, propiciando-me o lazer que desejava. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias sem me importar com o que os demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo, hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo, empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era gente do povo. Vivia muito perto dele em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo-o e me importando. É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características na juventude, pois foram os estímulos que me incitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que via ao meu redor. Isso me enfureceu, me tornou estridente e apaixonadamente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimidadas pelos líderes judeus que as sobrecarregavam com leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová caso não obedecessem. Declarei a todos os que poderiam escutar-me que aquelas pobres pessoas já suportavam o suficiente para também serem esmagadas por medidas sem sentido e restritivas do prazer. Qual era a razão de viver se não nascíamos para ser felizes? Recusei-me a acreditar em um Deus justo, segundo as tradições judaicas. As advertências bíblicas proféticas sobre o julgamento e cólera de Jeová contra as pessoas me indignaram. Apesar de tudo, pessoas são pessoas, fazendo o que a sua natureza humana as impulsionava a fazer. Nasceram pecadoras. Então, por que deveriam ser julgadas e condenadas a levar uma vida de sofrimento e pobreza por não terem cumprido os 10 mandamentos? Qual o sentido dessas afirmações? Para mim, essa crença judaica representava um Deus ilógico e cruel, e eu não queria nada com ele. Parecia para mim que se existia tal divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna. A simplicidade e liberdade que encontrei nas encostas das colinas, nas planícies, nos lagos, nas montanhas, refrescaram meu espírito interior e aquietaram a minha cólera, que murmurava contra Deus, um Deus judeu. Assim, neguei-me a acreditar em qualquer palavra do que os anciões judeus tentavam ensinar. No entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta dos meus pensamentos. Enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas, cada vez com mais frequência, minha rebeldia foi aos poucos, sendo substituída por uma ânsia que me consumia, de saber e compreender a verdadeira natureza daquele que, sem dúvida nenhuma, devia inspirar e respirar por meio da criação. Revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado à minha mãe e a muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com a minha família. O amor subjacente por eles brotou em mim e me percebi igualmente rebelde contra meu comportamento anterior. Escutei falar de João Batista e do trabalho que fazia entre os judeus, que vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras.
Decidi visitá-lo para que me batizasse. A caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizado e começar uma vida nova. Eu sabia que, apesar do meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada e com um dom para o debate inteligente e persuasivo, o qual eu tinha usado caprichosamente e de forma negativa, levando as pessoas a desenfreadas discussões. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais e nem eu mesmo me respeitava mais. Pela primeira vez, isto me pareceu intolerável. Ocorreu-me que no futuro eu poderia e deveria empenhar meus dons naturais para um uso melhor. Ao invés de apenas ficar fazendo barulho, talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar a carga daqueles de quem eu tanto me compadecia. Até então, eu não havia sido útil para ninguém. Meu batismo. Quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo em direção à reforma de meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade elevou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e caminhando, sem saber onde estava indo. Continuei, e sem me dar conta, entrei no deserto. Por favor, observe. Minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti, vi, percebi e compreendi. Para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem de uma divindade pública, evitarei me referir a Deus por essa palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, para além de toda a forma terrena, com cor, som, emoção e compreensão. Essa terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida em que você for perseverando na meditação e na oração. O que nós estamos fazendo nesse momento é uma meditação, ouvindo. O que eu senti quando estive no deserto? Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria, e sabia, sem dúvida alguma, que aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas havia recebido o seu ser. Esta gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento, era a própria natureza da realidade, o poder criativo, dando vida à criação e à existência. O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto. Fui elevado dentro de outra dimensão de percepção consciente, que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi, lúcida e claramente, o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, a minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia.
Essas então pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente, ou então quântico, e, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. E foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente. Ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura de minha mente, a compreensão em consciência cósmica de que tudo havia testemunhado, de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da mente divina, tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo o que era visível estava manifestando um estado de consciência diferente, que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interior. Compreendi que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida, e a vida era a consciência, e era o poder criativo de ambas, mente universal, divina, mais além, dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo, senão por meio da forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Dessa forma, era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos, e da vinda de enfermidades e pragas em resposta à desobediência humana. Mas percebi que essas imagens mentais eram mitos. Elas não existiam. Percebi que em qualquer dimensão da existência era a mente a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. De modo que se deveria reescrever o Gênesis assim: antes da criação, era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Tendo visto tão claramente, para além de toda a discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu e ativo dentro de formas terrenas, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra. Então, subitamente me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem, na qual crescia todo tipo de planta, arbusto e árvores, aves sobrevoando as árvores, animais pastando na relva. Assistindo a esta visão com admiração, vi que as plantas e árvores, cada uma delas, e sim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade, eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades, trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos as chamam de células. Em um espírito de total harmonia e cooperação, para produzir as substâncias e os diversos órgãos dos sistemas internos e o aspecto exterior das entidades vivas e completas. Contemplei esta maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava: quem poderia ter adivinhado que, sob a cobertura de pelagem, plumas e pele, haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades, trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes? Era a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha intenção, a minha atenção.
Assim, compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade, a célula, dentro dos sistemas viventes, até a mais avançada entidade do universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. A palavra tem poder. Assim, a palavra original, na consciência do poder criativo, se manifesta no mundo visível. A palavra e, portanto, o padrão da consciência permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesma. Pude ver, então, que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser no poder criativo, na mente universal, a qual era infinita e eterna, e era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações da forma individualizada. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia e ainda estava dentro, deste supremo poder criativo da mente divina. Fiquei maravilhado com toda esta atividade secreta que está sempre operando em tudo que é vivo, incluindo o corpo humano. Perguntei-me como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente, de acordo com os planos específicos, para produzir sem erro a forma proposta. O tronco da árvore, as folhas, as flores, os frutos, os insetos, pássaros, animais e o corpo humano. Compreendi com mais clareza ainda que o poder criativo era a própria fonte de toda a atividade inteligente no universo. Se o homem possuía inteligência, era somente porque a havia extraído da fonte universal de todo ser. Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que, assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida ao se apresentarem frente ao mundo, assim também o poder criativo possui uma natureza clara e definida, características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, aves e homens foram construídos e mantidos. Vi que estes princípios e características, claramente observados no processo da criação, eram leis invariáveis, governando toda a existência. Essas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantes e consistentes. Mas não haveria tal lei se não houvesse poder criativo inteligente se manifestando por meio do universo. Esses princípios da criação, as características do poder criativo em si, são as seguintes. Eu as traduzo para o seu tempo presente, porque estes princípios são eternos. A natureza do poder criativo é crescimento. Tudo que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. Princípio número 2. A natureza do poder criativo é alimentação e nutrição. A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos de acordo com as preferências individuais, e o alimento é digerido para promover a saúde e o bem-estar. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe, pronto, à espera do recém-nascido. Isso também é um princípio misterioso da existência que ninguém pode negar. Nenhuma ciência pode explicar por que teria aparecido na existência esta função do sistema, que assegura a sobrevivência da espécie. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê, a mola mestra da função. 3. A natureza do poder criativo é cura. A cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural que ocorre para assegurar o conforto individual, mas ninguém pode explicar o que impele a atividade da cura. 4. A natureza do poder criativo é proteção.
A proteção é uma característica integral do poder criativo, e tudo o que parece ser a sua atividade aparentemente milagrosa no mundo é dirigida à proteção. Hoje, seus livros de medicina descrevem os vários sistemas protetores do corpo, mas quando estava no deserto, vi a característica de proteção inerente ao poder criativo inteligente da seguinte forma: à medida que as plantas, aves e animais estavam me sendo apresentados para que os observasse de forma inspirada, pude ver como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente fornecida, com grande atenção a cada detalhe. 5. Esta característica de proteção é combinada com outra característica dinâmica de satisfação das necessidades. Isto é evidente no fornecimento de pelos, pelagem e plumas para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-os no frio e abrigando-os no calor. Vi as delicadas terminações dos importantes e sensíveis dedos receberem a apropriada proteção de unhas e cascos. As sobrancelhas protegem os olhos do suor. As pálpebras e cílios protegem os olhos da poeira e do dano. Percebi que os animais que atraem moscas foram equipados com o tipo de cauda que os faz livrar-se delas rapidamente. Que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nesses pequenos atributos físicos que pareciam insignificantes e de pouca sequência, e ainda assim tinham repercussões profundas para o conforto de todo ser vivo. Estes luxos físicos, somados ao desenho básico dos corpos, foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz, livre do estresse, que teriam experimentado homens e animais se não tivessem sido proporcionados estes luxuosos detalhes. Mesmo as funções naturais foram tão inteligentes e confortavelmente desenhadas que suscitam o agradecimento. E tudo isso tão bem escondido. Que abençoada, que afortunada a humanidade ao nascer em uma vida tão maravilhosamente suprida. Mais uma vez ergui louvores e fui elevado em uma dourada luz interior de maravilhoso arrebatamento, pois via que, além de estarem livres do estresse, as criaturas viventes haviam sido criadas para expressarem a amorosa e exuberante natureza do poder criativo. Por isso, foram equipadas com membros, braços, mãos, pernas, pés, dedos, que lhe permitem deslocar-se, correr, pular, dançar e expressar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Eu senti mesmo que, se a humanidade desejasse voar e desenvolver asas, se acreditasse de todo o coração que poderia fazê-lo, algo adicional começaria a se desenvolver para que pudesse voar. Foi nesse momento de compreensão da natureza do poder criativo que cheguei até a plena consciência do amor que dirigia as obras do poder criativo inteligente universal. Ponderando sobre este amor, percebi que a mãe, na criação, nutre, protege, satisfaz as necessidades e tenta promover a cura de sua prole. Esta é a atividade do amor. Característica 6. A característica inata do poder criativo inteligente e amoroso, que tem dado à criação sua forma individual e ser, é o trabalho. Ele trabalha para nós, em nós e por meio de nós. Ele trabalha para nós, em nós e por meio de nós. Seu trabalho é sempre, sempre, sempre impulsionado pelo amor. Esta revelação cósmica me encheu de alegria e admiração. Que mundo mais maravilhoso é este em que moramos? Foi o ponto culminante da minha iluminação e minha visão global da verdade, com relação à fonte de todo ser. Eu já havia visto a realidade dos corpos físicos compostos de várias comunidades de idênticas entidades infinitamente minúsculas, trabalhando em um espírito de cooperação e de harmonia, para produzir os vários componentes do corpo, desde a carne, ossos e sangue até os olhos e o cabelo. A única diferença entre essas comunidades está no tipo de trabalho requerido para seus objetivos comuns. Com toda certeza, o impulso divino por trás de toda esta atividade inteligente e determinada no corpo é a inspiração e a base da própria conduta humana, quando as pessoas trabalham em conjunto para produzir um objetivo planejado. Elas extraem a inteligência e o propósito do poder criativo. Contudo, o comportamento do homem é diferente quando ocupado na construção terrestre
ou em qualquer outro projeto comunitário, já que se caracteriza inevitavelmente pelas disputas e pela discórdia. Fui levado a compreender o poder infinito da criatividade inteligente, sempre ativa dentro da criação, que mantém a ordem, a cooperação, a harmonia, a produtividade diária, não igualada pelo homem em nenhum lugar e em tempo algum. Esta é a sétima, última, nona. Vamos ler mais duas. A sobrevivência é uma característica natural do poder criativo. Em cada caso, a mais maravilhosa provisão foi feita para que todos os seres vivos cresçam, sejam curados dos ferimentos e das doenças, para que sejam alimentados a fim de manter o corpo saudável, para procriar sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência nesta terra. Esta é a única realidade de que o homem pode ter certeza, e sua atividade é consistente ano após ano. O Sol, a Lua e as estrelas têm ficado em seus lugares por milênios, e é reconhecido que todos eles possuem seus próprios caminhos de movimento. Todo este fenômeno faz parte do grande esquema para a sobrevivência da criação. Se assim é, como não poderia sobreviver a chama eterna do amoroso e inteligente poder criativo escondido dentro de todo tipo de entidades criadas no universo? Portanto, este mundo não é senão uma sombra e uma imagem dos mundos ocultos do poder criativo, inteligente e amoroso, que existe além desta dimensão. A realidade da totalidade da criação se estende para além deste mundo visível. Nós continuamos o 7 na próxima, o 8 na próxima aula. Tudo bem para todos? Tudo bem. Agora eu abro para perguntas. Vocês viram que nós mudamos a forma. Então, eu quero observações a respeito. Vamos lá, pessoal. Eu, Pode Esther, falar. eu grifei algumas coisas aqui no meu livro. Certo. Isso. Deixa eu te falar aqui, deixa eu voltar aqui. Dos 12 anos, começa pelos 12 anos dele, 12 né? anos. Dos 12 anos até os 25, o que ele fez? E desculpa dizer isso. Realmente é como dizem que ele foi realmente aprender depois disso, porque diz que eu já li, escutei live que com 13 anos eles eram obrigados a casar. Aí ele teve que sair fora, para não. Era obrigada, com 13 anos, não casar, ser jurado para casamento com outra família. E soube que ele foi embora de casa, assim, segundo tem algumas escrituras, alguém que fala. Aí depois dos 25 anos que ele tinha, quando ele foi aí até os 30, que quando ele começou a juntar os discípulos, eu não sei, é porque eu já escutei essas coisas antes. Dos 20 até os 30, dos 25 aos 30. O que ele fez, Maria, pelo amor de Deus. Desde que nós começamos aqui na minha juventude, as experiências, nós começamos no meu lugar na história, né? Aí Isso, que quando aqui isso, eu quando gravei os chega 12 anos. isso, quando Que chega é, aqui nos 12 anos, quando ele fala minha juventude, as experiências do deserto, ele fala que aos 12 anos ele foi levado ao templo, né? uhum, Rejeitado porque ele era teimoso. Então ele volta para casa e a mãe continua educando ele. Até a mãe é que educa. Então ele não volta, não vai para lugar nenhum estudar, porque ele era teimoso, então ninguém aceitava ele. Ficou ressentido e vai. Aí quando jovem, como jovem, ele não era possível controlá-lo, né? Ele era rebelde, ele era muito rebelde. Apesar dos defeitos como humano, ele era indolente, ele era preguiçoso, ele era indolente, não gostava de trabalhar. Ele só trabalhava para ganhar dinheiro para as necessidades dele imediata. Isso é o que ele está falando aqui, tá? Eu não vou ler de uhum, novo, mas é o que ele está falando. Que se fosse uhum, hoje, ele era considerado hiperativo ou hiperemotivo, porque ele se condoía.
com as dores das pessoas, né? Ele ficava muito triste quando ele via a pobreza e a miséria, né? Ele não entendia aquelas coisas. É, tudo isso que ele via e tudo que ele passou na juventude foi o estímulo que ele precisou para se tornar uma pessoa melhor. Então, tudo aquilo que ele via foi estimulando ele a melhorar, né? Porque ele via a escravidão do povo, ele via a miséria do povo, ele via a pobreza, né? Ele via o discurso das pessoas mais ricas, ele via os discursos dos judeus da época, né? Dos letrados. Então, ele não concordava com aquilo. Por isso que ele era chamado de teimoso. Uhum. Recusei-me a acreditar num Deus justo. Então, ele recusou-se a acreditar no Deus que era falado naquela época, que ele não via dessa forma. Então, por isso, ele era considerado rebelde, né? Que mais? Isso está te ajudando? Deixa eu te falar. Pode falar. É que eu vi em outro, porque eu sempre busco a vida de Jesus, sempre busco aprender, sempre alguma coisa, ler aqui, ler ali, sempre, sempre. E eu já ouvi em outras lives, em outros estudos, que na época, com 13 anos, eles eram jurados para casamento. Ele teve que sair de casa antes de completar os 13 e ter esse juramento que era sagrado para eles da época. E ele saiu, e segundo historiadores, ele foi para a Índia até os 25 anos. Jesus foi para a Grécia, Jesus foi iniciado nas pirâmides. Então, ele andou por tudo, na Ele Índia, andou por todos os lugares que ele por pôde andar. tudo, aprendendo Isso, tudo, isso. tudo. Ele Então, isso é fez tudo real, isso. Só assim, que ele não vai porque... esmiuçar tudo isso aqui, senão fica cansativo. O que a gente fala sempre Ah, é o tá, seguinte: tá. é porque não está mesmo aqui, e até porque fica cansativo mesmo. Ótimo, não, O eu que que queria... Porque acontece? a gente fica em dúvida das coisas. Pô, escutei uma Não coisa precisa aqui. ter dúvidas, você precisa Ah, só ter ótimo, fontes confiáveis. ótimo. A gente não deve ter dúvida, a gente deve ler fontes confiáveis. Aqui é Isso. confiável, porque ele sai dos 12, ele passa por 25. Dos 12 até os 25, ele está falando o que que aconteceu com ele aqui. Só que ele não fala que ele foi para a Grécia ser iniciado. Entendi, Ele foi ser entendi. iniciado com quem? Ele foi ser iniciado com outros povos, né, de outros Aham, entendi, orbes, que entendi, são os sim, tá povos das ótimo. Porque pirâmides. Então, você veja que complementa o que eu já estudei. Tá ótimo, tá ótimo. não, não, é importante o que você fala. Eu não tô. Não, essas Não, perguntas são tá muito ótimo, importantes. porque Né? as cartas dessa forma que você faz, a leitura até é diferente, entrou melhor na minha Ótimo, mente. Tá ótimo, ótimo, então ótimo. A tá gente. ótimo, tá ótimo. Importante isso. Essa parte é importante saber. Mas vamos só continuar nessa questão. Importante a gente ver sempre, ler sempre, autores confiáveis. Por quê? Porque você vai conseguindo fazer esses links. Porque não Aham, há uma história, desde que ele nasceu até o dia que ele morre, não há um único livro que conte a história dele. As histórias são picadas, vocês aham, perceberam? Por que são aham, picadas? Porque são psicografias. Então a gente tem que entender que essas psicografias, elas foram dadas lances, né? Para cada psicógrafo. aham, Cada pessoa, psicógrafo ou canalizador. Aqui, nesse caso, é canalização, não é psicografia. Então, mas cada psicógrafo ou canalizador recebe uma parte da vida dele. Então a gente tem que olhar isso com muito cuidado. Porque senão a gente fica achando, ah, meu Deus, mas aquele então estava mentindo. Não, não há mentira em nada não, disso. Quando ele fala entendi. que ficou no deserto aqui, todo mundo fala, ele foi no deserto para ele ser tentado. Ele não foi no deserto ser tentado. Ele foi no deserto porque ele precisava ficar em meditação, porque ele precisava depurar o corpo para poder ver, enxergar, abrir todas as ferramentas dele, mediúnicas, no ferramentas, né, não ferramentas espirituais, já tinha o espírito, mas fisicamente ele precisava se depurar, ele precisava estar lá em silêncio, precisava estar em meditação, para que ele começasse a ver mais além. E aí ele precisava ficar quieto. Aí ele vai para o deserto. Aí cada história vai falar de um movimento no deserto. Eu tenho aqui o Emílio brasileiro, que só conta essa parte do deserto. É muito linda. Porque ali ele fala tudo que ele viu da humanidade. É um livro, ele é um livro assim que deve ter umas 20 páginas, mas ele é profundamente filosófico no sentido do que Jesus viu lá, do que Jesus estava fazendo lá. Ele fala que ele Interessante. entrou em processo com a solidão, ele viu a solidão. Ele fala que ele viu o outro, ele viu a sombra do ser humano. Qual era a sombra do ser humano? O poder, né? Ele foi vendo tudo isso ali, foi filminho que foi passando na cabeça dele. E ele só podia estar num lugar quieto.
O deserto, ele é comparado à solidão humana no desenvolvimento. Quando fala Uhum, Jesus no deserto, está dizendo, Jesus entra para dentro dele e vai para o seu próprio deserto para descobrir as mazelas humanas. Jesus não uhum, tinha mazelas. Jesus não tinha sombra, como nós temos. Ele não tinha nenhum, ele não tinha que, ele não tinha orgulho, então ele não tinha que vencer o orgulho. Ele não tinha vaidade, ele não tinha que vencer vaidade. Ele não tinha vontade de ter poder, então ele não tinha que vencer a sombra do poder. Ele não tinha sensualidade, então ele não tinha que vencer a sombra da sensualidade. Mas ele precisava uhum. ver isto. E foi o que aconteceu. Ele viu a sombra da humanidade. Como ele só era luz, como ele só é luz, ele não tinha sombra. Ele não tem isso que nós temos que curar. Então ele Certo. foi para lá e ficou lá 40 dias em contato com ele mesmo. Qual a parte dele mesmo? A parte onde ele começa então a fazer contato com tudo que ele ia fazer, porque ele precisava se fortalecer. Então ele começa a ver, abre-se então a vidência, abre tudo que tem que abrir ali naquela hora, a partir de então, tanto que ele, quando ele sai de lá, ele sai pronto para ir para onde ele tinha que ir. Aí ele sai pronto para pregar. É isso que ele, né? Isso nós vamos ver em todos. Eu até nem sei onde está o livrinho. Ele é um livrinho maravilhoso. Ah, depois eu quero o nome. Depois eu mostro para vocês. Se ele tivesse aqui, eu ia até ler um pedaço, porque fala A Caminho do Deserto. Ele é maravilhoso e a gente não acha, tá? Ele é um livro que foi escrito há muito tempo. Você não acha? Ele é uma psicografia do Emílio Brasileiro. É um livro muito difícil de achar. Curtinho, mas assim, muito lindo para se ler. E aí ele vai para os 25 anos, né? Que é Uhum, quando. Deixa eu ver, cadê os 25? Eu tô falando brevemente para a gente. Lá pelos 25, um novo movimento começa na mente dele, um novo questionamento. Enquanto eu caminhava sozinho, eu começava a perceber sofrimentos, o que eu causei para as pessoas. Então ele começa a voltar-se para dentro, né? Ele começa a adultecer, né? Até então ele era jovem, ele estava preocupado com outras questões. Agora ele começa a se tornar um adulto. Aí ele vai, aí passa a parte do batismo, o que é que acontece, né, na questão do batismo, ele é então entonizado. Até essa questão do batismo, nós podemos entender, aconteceu lá no Rio Jordão, tudo isso, é assim que diz, né? Mas essas 6 semanas que ele esteve no deserto, por exemplo, nós podemos entender que foi o tempo que ele foi lá para a Grécia, né, para o Egito, e foi para dentro da pirâmide. Ele ficou lá dentro para receber também não é orientação, mas ele foi iniciado. Uma das iniciações dele é feita lá, tá? No Egito. E só quem conta essas coisas são os povos do Egito. Então a gente tem que estudar agora o Egito para entender esse momento. A gente entende que o que chega para nós aqui no Ocidente seja essa parte do deserto. E nesse momento do deserto é que ele vai para lá, tá? Porque esse deserto ele é uma significação, é uma alegoria, né? Tá? uhum. Já ouvi isso aí. Eu tenho outro pedaço, só mais um, Pode falar, pode falar. que eu grifei. É, Ó, pode eu falar. senti mesmo que a humanidade desejasse voar e desenvolver asas se acreditasse de todo o coração. Eu fico pensando que ele já nessa Que época, lei era essa? Ele fala o tempo inteiro da lei de atração aqui nesse capítulo que a gente leu. isso, Não sei se vocês é, viram isso. Ele fala o ele, tempo inteiro nossa, da lei de atração. Ele fala da revolta que ele sentiu, da miséria das pessoas. Mas ele não fala da revolta das pessoas serem miseráveis porque os ricos tiravam das pessoas. Ele fala da uhum, das miséria que a próprias, pessoa estava porque ela tinha se incutido essa miséria. uhum, É essa miséria que ele refere. Ele não fala assim, sentir pena das pessoas porque os ricos tiravam dos pobres. Ele não fala isso. Em nenhum momento ele fala isso aqui. Vocês perceberam? Depois volta, quem tem o livro, volta de novo e lê. Ele não fala isso. Ele fala que ele sentiu tristeza por ver as pessoas na miséria. Por quê? Porque as pessoas se inculcam essa miséria. As pessoas se colocam nesse estado de miséria quando nós temos um Deus poderoso dentro de nós. Quando nós temos um perfeito. poder infinito dentro de nós. Nós somos uma força criativa.
Precisava só achar aqui enquanto eu estou lendo, eu não tenho como eu ficar grifando e ler, né? Não consigo fazer tudo, ou eu faço uma coisa, eu faço outra. Mas ele fala, era o poder mental, era o poder criativo da mente. Eu não vou É na achar. página 44. 40, que tá essa parte? É, no final da Não, eu queria quinta. achar a parte que ele fala da miséria, que ele vê e vê as Ah, pessoas miseráveis, a pobreza. Para a eu gente ler gravei. isso e Gente. ter essa interpretação correta, tá? Porque ele Uhum, não está falando que os ricos tiravam dos pobres. Ele fala da pobreza que a pessoa se coloca. É disso que ele fala. uhum. Então, o tempo inteiro, neste capítulo, especialmente, ele fala da lei de atração. O tempo inteiro É, aqui ele fala da lei de atração, deixa eu tá? ver. Ele, ele 2025 fala anos da atrás. abundância e da prosperidade aqui o tempo inteiro, tá? Nós Tá, paramos Maria, no... tem que sair agora, tá, Cida? Eu tenho que Vai lá. fazer a Pode, harmonização. pode Boa ir, noite pode a ir. todos. As outras Beijo, pessoas, a gente continua com... beijo Vai grande com no Deus. coração de cada um. Vai. Beijo grande para você também. Obrigada por sua contribuição. Isso ajuda bastante, né, a gente a poder compreender certas coisas, né? Enquanto vocês fazem a pergunta, eu vou ver se eu acho o livro aqui, A Caminho do Deserto. Veja se alguém tem alguma pergunta para a gente poder olhar. Esse aqui. Ó. Nenhuma pergunta, pessoal? Esse é o livrinho. Olha o tamanhinho. Isso aqui é uma psicografia. E ele fala desse tempo. E esse livro a gente só vai achar em sebo. Ele não é mais editado, nada. Ô, De Maria, eu lei- não tenho pergunta. Eu achei muito interessante, muito forte, muito contraditório aqui, tudo que eu já vi na igreja, né? Quando fala dele jovem, como ele é. Porque a ideia que a gente tem é que ele sempre foi aquele menino perfeito, né? Ah, sim, a ideia que a gente tem é essa, né? E até a ideia, assim, como se ele não fosse real. Às vezes, eu ficava ouvindo, assim, na igreja, e falava assim, parece até que não é real. Pois Não é. é real, não é normal. E aí, quando